Bem-vindo a mais um tutorial de maluquices. Crochê de uma forma diferente e divertida. Esse primeiro vídeo vou estar ensinando vocês a fazerem essa cestinha. Aqui, arrematar o fio. Mas vou estar ensinando vocês a fazer essa cestinha bem bonitinha, que é a primeira parte, o primeiro item do kit casa. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, vamos aqui para os materiais. Então, vai precisar de um novelo de fio de malha, com no mínimo o novelo de 140 metros, né? Às vezes sobra um pouquinho ainda, não consome todo não, para poder fazer o kit casa. Que é a bandeja, né? O cestinho, 3 descansos de panela e uma mandala do Espírito Santo, uma pequenininha. Então, normalmente eu utilizo da marca da Euro-Roma, né, o Ecomalha, ou então do Tear Nobre, que são os fios que estão mais baratos no meu armarinho e que dão um acabamento legal. Não precisa ser um fio premium. Normalmente o fio premium ele é um pouco mais molinho, né? E ele não fica tão rígido e para esse trabalho a rigidez ela é melhor. Então o Tear Nobre ele vem um pouco mais do que 140 metros, ele é vendido por quilo, né? Vem 1 quilo. E esse aqui da Euro-Roma ele vem um pouco menos, mas dá para fazer um kit completo. E na hora que for comprar, aqui ele indica que você pode utilizar agulha de 7 a 12 milímetros, né? Tenta não comprar tão grosso que a gente não vai querer utilizar as agulhas mais grossas, para dar o acabamento que a gente está esperando aqui. Então, tenta pegar mais ou menos nessa espessura, para a gente poder encaixar em agulhas entre 7 e 8 milímetros de crochê. Fora o fio, a gente vai precisar da base, uma base de MDF. Caso você não compre a base de MDF, você vai ter que fazer a base de crochê mesmo, com pontos baixos, mas aí esse novelo não vai dar conta, ele não dá para fazer a base também e mais o restante dos itens do kit casa. Essa base de MDF, ela tem 20 por 20 centímetros, ela custou R$ 4,50 aqui perto do meu armarinho, só para vocês terem uma base aí de preço. Então, é esse tamanho que a gente vai fazer a bandejinha. As agulhas de crochê, como eu falei já antes, né, entre 7 e 8 milímetros, dependendo do seu ponto, se ele é um pouco mais apertado, se ele é um pouco mais folgado, mas normalmente funciona bem com esses dois tamanhos. Uma agulha menor, eu uso a agulha de 4 milímetros de metal, não pode ser de acrílico para esses primeiros pontos, para a gente poder conseguir passar aqui, a gente coloca um pouco mais de força nesses primeiros pontos, então pode ser que quebre uma agulha de acrílico caso você esteja usando. E uma pombinha para poder fazer a mandala do Espírito Santo. A pombinha, ela tem aqui, deixa eu ver, uns 4 centímetros por 3 centímetros de altura. 4 de largura, 3 de altura. Para poder colocar na mandala do Espírito Santo e usar qualquer tipo de cola, né? Cola de tecido ou cola de silicone. Normalmente eu uso cola de silicone, que eu acho mais legal. Não suja tanto, seca rapidinho e é o que eu uso para poder colar na mandala. Então, esses são os materiais. Vamos lá, começar. Vamos lá. Para começar, eu gosto de puxar aqui o fio de dentro do novelo, né, do meio do novelo. Se não tiver muito fácil, eu utilizo uma agulha para poder puxar esse fio aqui do meio. Mas assim é mais prático, não fica o novelo embolando para tudo quanto é lado. E é assim que eu prefiro começar os trabalhos. Então, aí a gente começa aqui com a agulha mais fina, que é a agulha de 4 milímetros. E aqui tem a base, o fundo, né? E a parte de cima. A parte de cima é que vai ficar na parte interior da cestinha. Então, ela que a gente vai utilizar, que ela vai ser a parte de cima e vamos começar. Aqui a gente pega qualquer desses buraquinhos. Eu gosto de começar mais ou menos aqui no meio, de qualquer um dos lados, né? E a gente vai fazer pontos baixíssimos, né? Então, a gente vem aqui. Esses primeiros pontos são um pouquinho mais difíceis. Mas aqui tá. Deixa um pedacinho de fio de mais ou menos uns 15, 20 centímetros aqui pra gente poder fazer os acabamentos no final. Então, dá uma puxada aqui. Não faz o ponto tão apertado e também não faz tão folgado. Faz o suficiente para poder chegar no próximo buraquinho. Ó. Dá uma esticadinha aqui, vê se ele chegou no próximo buraquinho. E aí a gente vai e faz um ponto baixíssimo, né? Puxa aqui como se fosse uma correntinha, né? Pronto, fez o primeiro ponto e é isso que a gente vai fazer por todos esses buraquinhos da base de MDF. Estica aqui, deu mais o espaço do próximo buraquinho. Tá na tensão correta. Vem aqui e puxa. Vem pro próximo, dá uma esticadinha. Chegou na extremidade do próximo ponto, do próximo buraquinho.
Vem aqui e puxa. Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a carreira. Nas quinas, o mesmo esquema, um ponto também. Não precisa fazer dois. Dois vai ser só na próxima carreira. Então, vem aqui, estica até o próximo ponto. Vem e puxa. Então, vamos lá. Terminei a volta ao redor da base de MDF aqui no quadrado para fazer esse último ponto. Esse último ponto, normalmente a gente colocaria a agulha aqui e pegaria o fio que está vindo do novelo, correto? Mas agora a gente não vai pegar o fio do novelo, a gente vai deixar esse fio aqui solto. E vamos pegar aquele fio que a gente deixou uns 15, 20 centímetros no início do trabalho, que é onde começa o primeiro ponto. Aqui, se olhar de trás, é esse fiozinho aqui, tá vendo? Então, a gente vai inserir a agulha aqui, não vai pegar o novelo que tá vindo, o fio que tá vindo no novelo, vai pegar esse daqui. Então, a gente vem, puxa e passa aqui, puxando o fio. E aí, a gente vai fazer aquele acabamento do falso ponto baixíssimo, né? Passa a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto e puxa o fio que a gente acabou de pegar do início do trabalho. Aqui. Puxa, com isso, a gente fez uma alcinha do falso ponto baixíssimo aqui. E agora, para fazer a outra alcinha, porque aqui tem duas, né? Uma, duas, cada um. A gente vai puxar esse fio aqui, que é o que a gente está trabalhando, de volta aqui por baixo. Então, a gente coloca a agulha aqui por baixo, certo? Dá uma laçada aqui e puxa esse fio para baixo. Então, se a gente for ver aqui, todos os pontinhos estão iguais. Então, esse é o acabamento que a gente está esperando. E aqui, deixa esse fio solto, no final a gente arremata. Como é que a gente vai começar a próxima carreira? Vamos continuar com a agulha mais fina, eu prefiro. Não precisa cortar e arrematar o fio agora. A gente vai voltar a pegar o fio do novelo. Então, tá vendo que todos os pontos aqui, tá faltando esse fio vir pra cá? Então, a gente vai fazer justamente esse ponto, o próximo ponto aqui, para que esse fio venha aqui e a gente fique com o acabamento igual para todos os pontos. Então, por onde a gente puxou o fio do início do trabalho, é onde a gente vai colocar a agulha, nesse ponto aqui, certo? E aí a gente vai e puxa o fio que tá vindo do novelo agora, para retornar a crescer a quantidade de pontos. Então, a gente vem aqui e vamos começar a fazer pontos baixos. O primeiro ponto baixo, a gente vai fazer apenas uma correntinha, isso para todas as carreiras de todo o trabalho. Então, para o ponto equivalente a esse ponto de base, a gente vem e faz uma correntinha com o fio que está vindo do novelo. Não deixa esse ponto tão apertado, fazer aqui como se fosse do tamanho dessa agulha, porque a gente não vai usar a agulha de 4 milímetros no restante do trabalho. A gente vai usar uma agulha que é o dobro do tamanho, né? De 7 milímetros ou de 8 milímetros. Então, dá uma puxadinha um pouco, para deixar esse ponto um pouco mais folgado. E faz aqui a primeira correntinha, que vai ser o primeiro ponto dessa carreira. Para todos os próximos pontos, a gente vai fazer ponto baixo de verdade. Então, a gente vai inserir a agulha no meio dessa correntinha, de forma que a agulha passe até o outro lado. Aqui, a agulha passou. Dá uma laçada. Puxa esse fio um pouco para cima, para não deixar o ponto apertado. E a gente finaliza aqui o ponto baixo de forma normal. Então, vamos para o próximo também. Puxa um pouquinho, porque o ponto não pode ficar tão apertado. Insere a agulha no meio do próximo ponto. Passa ele até a parte de trás da base. Bota aqui. Puxa o fio que está vindo do novelo. De volta. Dá uma subidinha com ele. E vem aqui e passa. Então, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. E nas quinas a gente vai fazer 2. Vou fazer junto com vocês aqui. Próximo ponto. Passa. Volta.
uma esticadinha e puxa. Coloca. Puxa de volta. Dá uma esticadinha e puxa. Próximo. Coloca. Aqui. E puxa. Bom, chegando aqui na quina, se a gente fosse fazer apenas um ponto baixo, esse trabalho ele ia embocar, ele ia ficar pequeno, porque aqui no tamanho da quina é como se fossem 2 pontos. Algumas pessoas usam até 3, mas eu prefiro utilizar 2, que ele já dá um acabamento suficientemente bom, dependendo do seu ponto. Se for muito apertado, você acaba fazendo 3, vai ser melhor. Mas se o ponto é mediano, você pode fazer apenas 2 pontos, que um vai ficar aqui e o outro vai ficar começando esse novo lado. Então a gente vem aqui em série. Agulha do mesmo modo que nas outras, passa pelo outro lado, puxa e faz o ponto. Aí aqui a gente puxa um pouquinho, coloca no mesmo local, no mesmo ponto que a gente fez o ponto anterior, passa até o outro lado, puxa novamente, dá uma esticadinha e finaliza o ponto. Então a gente fica aqui na quina com 2 pontos baixos. E no restante dos pontos, um ponto baixo para cada ponto de base. Isso a gente vai repetir ao longo de toda a volta. Eu vou terminar e aí eu volto com vocês. Vamos continuar aqui. Terminei todos os pontos baixos, com 2 pontos baixos nas quinas. Ele vai ficando assim, tá vendo aquele acabamento aqui fica bem legal, ele não deixa nenhum buraquinho aqui. Da parte de baixo também fica bem bonito o acabamento. Então vamos finalizar aqui essa carreira. Aqui a gente teve o primeiro ponto, né, que foi apenas uma correntinha, aqui o segundo, e aqui a gente vai fazer o último ponto, vou fazer junto com vocês. Então daqui continuo aqui com a agulha, insiro ela no mesmo esquema para poder puxar um ponto baixo. Venho aqui e finalizo meu último ponto baixo. Puxo um pouquinho desse fio, mais ou menos aqui uns 2 dedos. E aí agora a gente vai finalizar. A gente vai colocar a agulha aqui passando pelas 2 alcinhas do segundo ponto baixo, entre o primeiro e o segundo, tá vendo? Aí a gente vai puxar essa alcinha aqui do final, que a gente tirou a agulha. E vai passar ela aqui pra trás. Então, aqui a gente consegue ver que a gente fez a primeira laçada desse último falso ponto, que é, na verdade, o primeiro, né? Entre o último e o primeiro. Então, a gente falta agora colocar essa última, a segunda laçadinha. Então, aqui, que eu tô vendo que tá um pouquinho pequeno, eu dou mais uma puxadinha. Descubro qual desses lados aqui fica mais fácil de puxar o fio. Pronto, descobri aqui. E aí, essa alcinha que tá aqui, a gente pega esse último ponto que nós fizemos e vamos puxar aqui pra dentro. Aí tá vendo que a gente fica com as 2 alcinhas que nem os outros pontos. Aqui eu tô vendo que não foi suficiente, vou puxar mais um pouquinho aqui do fio. Coloco a agulha aqui por baixo e vou puxar. Pronto. Finalizada essa carreira, a gente vai pegar aqui o nosso último ponto, na cabeça do último ponto que a gente fez da carreira, e puxar essa laçadinha que a gente tá aqui. Então, o fio agora ele começa a sair daqui. Se notar que ainda tá um pouco apertado, desfaz do que a gente acabou de fazer, puxa um pouquinho mais o fio. Aqui. E faz o mesmo processo novamente. Insere aqui por baixo. Puxa. E aqui
a gente puxa pra cima. Então, agora a gente finalizou as carreiras usando a agulha menor. E agora vai pra agulha maior. Eu vou utilizar a agulha de 8 milímetros, porque meu ponto é um pouco apertado. Então, eu coloco aqui a agulha, nessa alcinha que a gente puxou aqui pra frente. Aqui atrás tá o fio que tá vindo do novelo. E a gente vai fazer agora pontos baixíssimos em todas as cabeças de pontos baixos que a gente fez aqui nesse trabalho. Então, aqui eu vou fazer a minha primeira correntinha, que é inserindo aqui na cabeça do primeiro ponto. Passo aqui por trás, dou uma laçada, puxo pra frente e passo dentro da primeira alcinha, que caracteriza um ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto, insiro a agulha, dou uma laçada, puxo, trago pra frente e passo pelo meio da alcinha. Então, eu vou fazer isso ao longo de todo o contorno. E a gente vai ficando com vários pontos baixíssimos aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí eu vou. Aqui nas quinas, como tem dois, você vai fazer um em cada um. Não salta, tá? Tem que fazer um em cada um. Puxa aqui, vem. Puxa aqui, vem. Aqui, vou fazer o primeiro da quina. O segundo da quina. E aí já passo o próximo lado do quadrado. Pronto. Então, a ideia é correr isso ao redor de todo o contorno do quadrado. E justamente essa carreira aqui vai servir de base para a gente começar a subir o trabalho, né? Porque até agora a gente fez aqui o plano, né? A base da base. E na próxima carreira a gente vai começar a subir aqui as laterais para criar altura. Então, eu vou até o final e retorno aí para poder mostrar para vocês. No final aqui de carreira, faltando fazer aqui o último ponto baixíssimo. Vou fazer aqui. E agora, infelizmente, vou ter que arrematar o fio. Eu sempre tento fazer meus trabalhos de crochê de forma que eu tente arrematar menos os fios para poder cortar, que é um saco ficar arrematando no final. Mas aqui não tem como. Já tentei algumas vezes. Se alguém souber alguma forma de não finalizar essa carreira e começar a próxima sem cortar esse fio, por favor, me deixe alguma dica no comentário, algum link para um outro vídeo de alguém que já tenha conseguido. Mas eu já tentei aqui e não consegui. Então, aqui finalizando o último pontinho, esse último ponto, aqui é o primeiro que a gente fez, né, que subiu a correntinha. A gente vai ter que cortar esse fio. Então, vou pegar aqui a tesoura, cortar esse fio. E aqui a gente puxa. Puxou. Puxou aqui, a gente vai finalizar. É bom até pegar uma agulha mais fininha para poder passar aqui por baixo. Nessa primeira correntinha aqui, que foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez dessa carreira, a gente vai passar aqui por baixo dessas duas alcinhas. Puxa esse fio que a gente acabou de cortar, que era o que estava vindo do novelo. E puxa aqui por baixo. Formamos a primeira alça desse ponto falso. E agora, formar a segunda. Daqui, a gente vai puxar para o lado de dentro. Coloca aqui, insere na primeira alcinha, na alcinha de dentro aqui desse último ponto que a gente fez. Passa. E pega esse fio que a gente acabou de cortar. E passa para cá para trás. E aí a gente finaliza todas as correntinhas, né, os pontos baixíssimos da última carreira para a formação da base. Esse fiozinho que a gente estava aqui atrás, se quiser também a hora é agora para poder arrematar. Então, tá vendo que aqui o fio ele sempre vai fazendo um Vzinho e aqui a gente vai fazer essa segunda perna do Vzinho. Então, passa para cá. Puxa aqui. E puxa pra cá. E aí ele fica bem parecido com os outros, tá vendo? Vzinho, 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 todo mundo com V. Aqui. Acabei de puxar esse fio.
E aqui no mesmo esquema, eu vou passar aqui por dentro para colocar esse fio desse lado. Por que que eu tô colocando e passando para cá? Porque quando eu vou começar a próxima carreira, eu vou esconder esses fios ao longo dos pontos, quando eu for caminhando por aqui. Então, para começar a próxima carreira, volta a pegar a agulha mais grossas, a minha é de 8 milímetros. E aí eu vou escolher um ponto antes desses dois fios aqui, para eu poder caminhar o trabalho nessa direção, né? Essa é a direção que a gente vai caminhar o trabalho e poder esconder esses fios. Então, eu vou começar aqui, mais ou menos no meio desse lado que eu já estava trabalhando. Essa última carreira, ela é formada sempre por duas alcinhas, né? Dos pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou inserir ela por baixo aqui dessas duas alcinhas. Inserir por baixo dessas duas alças, venho aqui e puxo o fio do novelo. Sempre também deixando uma sobrinha para a gente poder fazer o arremate aqui já escondendo o fio. Aqui, ó, uma sobrinha para a gente esconder. E aqui o fio que tá vindo do novelo. Então, puxei. O primeiro ponto baixo, ele é sempre apenas uma correntinha, porque a gente finaliza ele e forma ele um ponto baixo de verdade, mas o primeiro é sempre uma correntinha. Então, esse aqui a gente já finalizou. Então, vamos pro próximo. O próximo, a gente vai fazer o mesmo esquema, pegar a agulha de crochê e passar por baixo dessas duas alcinhas dessa última carreira que a gente fez. E aproveitando, a gente já passa aqui por trás também para poder esconder esse fio. Então, eu venho aqui, coloquei por baixo das duas alcinhas do próximo ponto, puxei de volta, dou uma subidinha e passo aqui no ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso ao longo de todos esses pontos e aproveitando pelo menos nesse lado aqui o primeiro para esconder esses 3 pedacinhos de fio. Então, vem aqui pro próximo, passa a agulha por baixo das duas alcinhas, puxa o fio que tá vindo do novelo, sobe um pouquinho e passa pelas duas alçadas. Então, aqui a gente vai formando a primeira carreira das laterais. E vai escondendo o fio. Terceiro. Quarto. Essa carreira vai ser toda de pontos baixos. Aí você vai fazendo se prefere. Tem gente que prefere deixar a base aqui, né, na mesinha e ir puxando aqui nessa posição da agulha, que acho que é mais confortável. Tem gente que acha que é mais confortável subir e fazer assim. Aí você faz de acordo com a posição que você tiver, o que ficar mais confortável. Aí aqui, ó, já tá quase escondendo os dois fiozinhos. Falta esconder esse último. E aqui a gente vai formando a lateral, como vai ficando bonitinho. E vou fazendo até o final. Quando chegar aqui, depois que fizer a volta, eu mostro pra vocês como a gente vai finalizar. E vai ser a finalização de todas as carreiras que a gente fizer a partir de então. E aqui vai escondendo o fio. Aqui percorri essa primeira carreira da lateral, toda de pontos baixos, né? Aqui fiz o meu penúltimo ponto. E vou fazer aqui o último ponto da carreira. Venho aqui, passo por baixo das duas alcinhas, puxo aqui e finalizo o último ponto baixo.
Então, aqui a gente vai pegar, soltar a agulha, puxar um pouquinho desse fio, fazer aquele mesmo esquema. Aqui entre o primeiro ponto e o segundo ponto, onde tem as duas laçadinhas, eu vou passar a agulha por baixo dessas duas laçadas, puxar essa alcinha que eu deixei aqui desse último ponto e vou passar para trás, formando a primeira alcinha daqui desse último ponto. E agora, que é uma finalização que eu já vi na internet as pessoas fazendo muito, é pegar esse fio que tá vindo no novelo e ela que vai ser a segunda alcinha daqui, certo? Então, aqui eu tenho uma primeira alcinha e essa aqui vai ser a segunda alcinha. Então, a gente vai puxar esse fio, vai passar por aqui, por cima dessa alcinha que a gente passou aqui, certo? E aí, a gente vai pegar o segundo ponto baixo da primeira carreira e vamos fazer os pontos baixos centrados, né? Então, ao invés de a gente colocar aqui embaixo dessas duas alcinhas que aqui a gente fez no início, na primeira carreira, a gente vai colocar no meio de cada ponto. Cada ponto ele forma um Vzinho. Aqui, tá vendo? Tem duas laçadinhas aqui embaixo. E a gente vai colocar a agulha no meio. Colocou aqui no meio. Ela sai aqui atrás. Cuidado para ela poder sair aqui no meio também do ponto, na parte de trás. E aí, aqui o fio que tá vindo do novelo. E o fio aqui, que era a laçadinha que a gente deixou do último ponto. A gente pega a laçadinha do último ponto, prendendo o fio que tá vindo do novelo aqui. E daqui a gente puxa pra cá. Puxou. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto. Aí, aqui a gente pode ajustar a tensão dessas últimas duas laçadinhas, puxando esse fio que tá vindo do novelo. Puxou. Vamos começar a próxima carreira. A próxima carreira também vai ser toda de ponto baixo, só que dessa vez ponto baixo centrado, pegando sempre no centro desses Vzinhos de cada ponto aqui de base. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro ponto, ele vai ser só uma correntinha. Fizemos o primeiro ponto, e o segundo ponto a gente vai vir aqui, que tem o Vzinho, coloca a agulha, opa, acho que ficou um pouco desfocado, aqui o Vzinho, coloca a agulha aqui no meio. Atrás ela também vai ficar no meio dos dois pontos, desse ponto. Laça, puxa, dá uma esticadinha e forma o primeiro ponto. Então, vai ficar sempre um pontinho em cima do outro, tá vendo? Que ele vai ficar sempre centrado. Então, aqui tem um buraquinho do centro de cada ponto, que é o que a gente vai fazer. Então, um ponto em cada ponto baixo. Insere aqui no meio do Vzinho, puxa e faz o ponto. Insere no meio do ponto aqui do Vzinho, puxa e faz o novo ponto. Insere no meio do Vzinho, puxa o fio e faz um novo ponto, finaliza. Então, vai ficar esse acabamento aqui. Então, você vai fazer ao longo de toda a carreira, toda de pontos baixos centrados. No final, retorna. Aqui, fiz toda a segunda carreira também, toda de ponto baixo centrado, um pontinho em cima do centro de cada ponto da carreira anterior, tá vendo? Então, ele fica bem centralizadozinho. E aqui, terminei o penúltimo ponto. Vamos fazer o último ponto aqui. O último ponto, ele também tem um Vzinho, foi o Vzinho que a gente fez de como se fosse um ponto baixo falso, né? A gente vai fazer o mesmo esquema, inserir aqui no meio, puxar a agulha, voltar e finalizar esse ponto. E agora, vamos finalizar o primeiro ponto, que é um ponto falso. O mesmo esquema da carreira anterior. Deixa aqui uma alcinha, passa a agulha aqui por baixo das alcinhas entre o primeiro e o segundo ponto da carreira. Puxa essa alcinha do último ponto. Pega o fio que tá vindo do novelo, passa ele aqui na frente da alcinha, insere a agulha no próximo ponto, a gente puxou aqui desse, né? Então, o próximo ponto é esse aqui, no meio, fazer o ponto baixo centrado,
e puxa a alcinha. Puxou a alcinha, ela é a nossa primeira correntinha. Dá um ajuste aqui puxando o fio que vem no rodovelo e passa aqui e a gente já tem o primeiro ponto dessa carreira. Essa carreira vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai fazer as alcinhas da nossa bandejinha. Os lados que vão ter as alcinhas vão ser esse lado e esse lado daqui. Esse aqui que eu comecei, ele vai ser todo de pontos baixos. Então, a gente vai ver aqui, dependendo da sua base, você vai contar a quantidade de furinhos que vieram nela, de cada lado. Aqui a gente pode contar pela quantidade de pontos, certo? Ou aqui por trás também. A gente vai vir aqui, ó. Então, eu tive, contando com o ponto da quina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 pontos é um número par aqui. Isso é legal, que a gente consegue dividir exatamente igual os dois lados. Então, a nossa alcinha, ela vai ocupar 6 pontos. Então, 14 pontos aqui que eu tenho, menos 6, vão sobrar 8 pontos, certo? E esses 8 pontos eu vou ter que dividir metade desses 8 aqui e metade aqui, porque os 6 da alcinha vão ficar aqui no meio. Então, 8 dividido por 2, eu vou ficar com 4 pontos aqui, os 6 pontos da alcinha e mais 4 pontos. E aí você pode adaptar de acordo com a quantidade de furinhos que veio na sua base. Aqui é para base de 20 por 20 centímetros, né, que eu falei no início do vídeo. Então, a gente vem aqui e vai fazer esse lado aqui normalmente. Vamos fazer ponto baixo centrado. E aqui eu vou finalizar a quantidade de pontos desse lado, porque esse é o último ponto desse lado daqui. Pronto, terminei esse lado aqui inicial. Vou começar agora esse lado onde vai ficar a minha alça. Então, como a gente viu, vou ter 4 pontos baixos. Aqui eu vou pular 6 pontos para poder fazer a alcinha e depois eu vou fazer mais 4 pontos baixos aqui. Então, vou fazer o primeiro aqui, ponto baixo, 1, 2, 3 e 4. Finalizei aqui o quarto ponto baixo. Eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Ficou um pouquinho apertado, que eu acho que ficou a minha aqui. Desfaz e faz novamente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. E aqui vamos contar 6 pontos de base para pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no sétimo, eu vou fazer um ponto baixo centrado. E aqui eu formei a minha alcinha, com 6 correntinhas e pulando 6 pontos baixos aqui da base. Então, eu vou fazer mais 4 pontos baixos, né? Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, terceiro, e o quarto. E aí, eu finalizei esse lado. Vamos começar o próximo lado. Esse lado, como não vai ter alcinha, ele vai ser todo de ponto baixo centrado. E aí, quando terminar esse lado, a gente vai começar o lado da próxima alcinha, que a gente vai repetir o mesmo esquema que fez aqui. Fazer 4 pontos baixos, 6 correntinhas e pular 6 pontos baixos e mais 4 pontos baixos. E aí, finaliza terminando aqui todos os pontos baixos desse lado inicial que a gente começou. Então, vou fazer isso e depois eu mostro para vocês. Aqui finalizei a terceira carreira da lateral, que foi a carreira que a gente formou as alcinhas. Aqui a alcinha de um lado, alcinha do outro.
e os outros dois lados todos de ponto baixo. Então, aqui eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior. Vou fazer o último ponto aqui. Vou retirar a agulha, puxando um pouquinho esse fio, formando uma alcinha. Vou inserir a agulha aqui entre o primeiro e o segundo ponto e passar por baixo dessas duas alcinhas, puxar essa alça que eu deixei do último ponto, trazer para trás, pegar o fio que está vindo do novelo, passar na frente dessa alcinha, pegar a agulha, inserir no próximo ponto, no centro, e puxar essa alcinha, trazer para frente agora de volta, prendendo o fio que está vindo do novelo. Dá um ajustezinho. E agora a gente tem aqui o primeiro ponto dessa carreira. Essa carreira a gente vai fazer todas de pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base. E dentro da alcinha, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Por que 8? Para ela poder dar essa embocadinha aqui e abrir e ficar legal de pegar na hora que a gente for segurar essa alcinha, quando a bandeja estiver terminada. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo em cada ponto de base. Perceber que tá apertando muito ponto, dá uma folgada, desfaz e volta um pouquinho para fazer de novo. E aqui a gente fez o último ponto em cima do ponto de base, que são os 4 aqui da lateral, certo? 1, 2, 3, 4. E aqui na alcinha, vamos fazer 8 pontos baixos, em volta, né? Ao redor das correntinhas. Então, a gente vem aqui e faz o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tá vendo? Que ela deu uma embocada assim pra cima, fez um ângulozinho, uma meia-lua. Então, é esse efeito que a gente tem ao acrescentar mais do que 6 pontos, que foram as 6 correntinhas que a gente tinha aqui na base. E aqui a gente continua com ponto baixo em cima de ponto baixo do tipo centrado. Então, venho aqui, insiro no centro e continuo meus pontos baixos. Isso ao longo de todo esse lado todo que tá de ponto baixo também. Aqui no início do próximo lado de alcinha. E nessa alcinha, novamente, a gente faz 8 pontos baixos para poder fazer aquela curva, aquela inclinação para cima da alcinha. Finalizando a carreira, eu volto aqui. Voltando aqui para finalizar essa quarta carreira. Aqui como ela ficou. O lado da alcinha. Aqui com 8 pontos baixos, né? Aqui o lado completo, aqui o outro lado com alcinha. E aqui, se você quiser uma bandeja um pouco mais rasa, ao invés de fazer essas 2 carreiras aqui do início, você só faz apenas uma. Se o que você for colocar aqui dentro for mais baixinho e você quiser expor, né? For alguns frasquinhos bonitinhos que você quer utilizar para uma decoração. Então, você diminui uma carreira aqui da base, ao invés de fazer 4 em altura, faz 3. Apenas uma aqui, antes de começar a carreira da alça. E aí você tem uma bandeja mais baixinha. E aí você pode expor alguns frasquinhos mais bonitinhos que você tem aí para poder decorar. Então aqui a gente vai finalizar bem parecido com o que a gente finalizou nas outras carreiras. Vou fazer aqui o último ponto.
vamos para a última carreira da bandejinha. Finaliza o último ponto, solta a agulha, deixa uma laçadinha, passa a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas entre o primeiro e o segundo ponto da carreira, puxa a alcinha do último ponto para trás, passa o fio do novelo na frente da alcinha, e aqui, ao invés de a gente colocar centrado aqui, né, colocar a agulha no centro do ponto, a gente vai fazer essa carreira toda de pontos baixíssimos embaixo dessas duas alcinhas. Então, a gente vai inserir aqui embaixo das duas alcinhas a agulha e puxar essa alça aqui que a gente deixou do último ponto. Então, aqui a gente já tem a primeira correntinha. E agora, para finalizar essa carreira, fazer a carreira de finalização, que diga, vamos passar aqui por baixo dessas duas alcinhas do ponto, puxa, fica com duas laçadas e insere aqui na primeira, para fazer o primeiro ponto baixíssimo. Vem para o próximo ponto, não mais pegando no centro do ponto de base, mas sim embaixo das duas alcinhas, insere a agulha, faz uma laçada, puxa dois fios e insere no primeiro loop. Então, vamos repetir isso por toda a carreira, inclusive nos pontos da alcinha. Passa a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto da base, faz uma laçada e finaliza o ponto baixíssimo. Chegando aqui, nem tem distinção entre o ponto que está na alcinha e o ponto que está aqui nas laterais. Então, continua o mesmo esquema de fazer um ponto baixíssimo. E com isso, a gente tem a última carreira da nossa bandejinha. Vai ficando esse acabamento no lateral. E quando eu tiver para finalizar aqui o final da carreira, eu volto. Retornando aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou o acabamento de pontos baixíssimos aqui nessa última carreira. Fica essa extremidade aqui reforçada. Ela fica com essa largura um pouquinho maior, que dá uma firmeza na bandejinha. Então, fica um acabamento bem bonito, bem prático, para poder pegar aqui na alcinha e reforçado. E aqui, para finalizar, a gente vai fazer o último ponto baixíssimo. Aqui está o primeiro, certo? Então, aqui a gente vai fazer o último ponto baixíssimo, passando pelas duas alcinhas do ponto de base, e fez aqui esse ponto. Agora a gente vai puxar um pouco esse fio, com uma sobra, e vamos cortar o fio para finalizar. Aí puxa aqui todo esse fio que a gente cortou. E vamos finalizar esse último ponto baixíssimo aqui. Pega uma agulha menor para facilitar o trabalho. Passa por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Puxa esse fio que a gente acabou de cortar. Aqui por baixo. E agora, a gente simulou já a primeira alcinha. Vamos fazer a segunda alcinha de cima. Puxar aqui para dentro. Então, aqui a gente finaliza todos os nossos pontos baixíssimos dessa carreira. E agora, é só esconder esse fio. Então, a gente passa ele aqui para dentro do trabalho. O lado de dentro também ficou com acabamento bem legal. E aqui a gente vai passando por trás de vários desses pontos, para poder esconder esse fio. É bom usar a agulha mais fina, né? Porque a gente consegue puxar com mais força. E vai escondendo ele aqui atrás. Até cortar. Passa por mais alguns pontos e depois corta. Aí fica a seu critério colocar a etiqueta da sua marca, né? Normalmente eu coloco
Aqui na lateral que não tem a alcinha da bandeja, tem uma etiquetinha. E uma dica para você poder colocar utilizando o próprio fio de malha, ele é um pouco grosso, às vezes para poder passar no buraquinho da sua etiqueta. Aqui a minha etiqueta, por exemplo, ela tem um buraquinho bem pequenininho, né? Então, o que é que eu faço? Eu pego um fio aqui, um pedacinho, normalmente desse tamanho é suficiente. E ele é muito grosso. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, abro o fio e vou cortando ele pela metade. Se ainda continuar muito grosso, aí eu corto mais uma metade. Aqui, abre e corta. Se ainda achou que ficou muito grosso para poder passar aqui por baixo, com auxílio de uma agulha de tapeçaria também, vem mais uma vez e corta ao meio esse fio. E aí ele vai ficar numa espessura que vai ficar certinha para poder passar aqui, até aqui, ó. Sem auxílio de agulha, passa um pouquinho, dá uma puxada e já consegue prender esse fio com a mesma cor do fio que você está usando no seu trabalho. Essa é uma dica para poder prender a sua etiqueta. No caso, eu prenderia aqui, né? A etiquetinha com a mesma cor. Então é isso. Para o próximo vídeo a gente vai fazer o descanso de panela. E a gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!